Em quantas dessas imagens você consegue identificar números? É possível? Em todas elas? Você conseguiu ver? Se em alguma delas você tem falhas na percepção dos números, provavelmente você tem algum dos tipos de daltonismo. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Bora falar então de herança sexual. O que você tem que lembrar? Até agora, tudo que a gente estudou de genética é herança autossômica. A primeira lei de Mendel, os casos especiais dentro da primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, os casos especiais, o sistema ABO, todas aquelas coisas que a gente estudou até agora sempre foi de herança autossômica, ou seja, não sexual. A partir de agora a gente estuda características genéticas que estão localizadas ou são decorrentes de genes localizados no cromossomo X e o cromossomo Y, ou eles são influenciados por esses cromossomos de alguma forma e a gente já vai entender como é que isso funciona. Eu coloquei aqui para vocês os 3 padrões de herança sexual. A herança ligada ao sexo, a restrita ao sexo e a influenciada pelo sexo. E aí você tem que se ligar já numa coisa importante. Às vezes aparece lá num exercício de vestibular. Tal característica é ligada ao sexo com caráter recessivo. Aí você pensa, ligada ao sexo, será que é ligada ao cromossomo X ou ao cromossomo Y? Gente, quando aparece ligada ao sexo, a gente está falando de uma característica genética cujo gene está localizado na parte não homóloga do cromossomo X. E o que significa dizer isso? Ela é uma doença, uma característica de cromossomo X, mas da região não homóloga. Por quê, prof? Olha só, você sabe que em mamíferos a gente tem uma determinação sexual pelos cromossomos X e Y. XY, machos, XX, fêmeas. Beleza, aqui você tem um macho representado. Olha só, se o gene em questão está nessa porção aqui, ó, perceba que ele tem correspondência no outro cromossomo. Se esse gene aparece no cromossomo X aqui, ele vai aparecer no cromossomo Y aqui também. Por quê? Porque a gente está falando de uma região homóloga. E nesse sentido, essas características genéticas se comportam igual a gente tinha nas heranças autossômicas, igual a gente tinha lá na primeira lei de Mendel. Agora, o que importa para nós? As características que estão no cromossomo X, nessa região que não tem correspondência do outro lado. Então, por exemplo, o gene que vai desencadear a hemofilia, ou o daltonismo, ou a distrofia muscular de Duchenne, estão nessa região aqui. E não existe uma correspondência do gene que está no cromossomo X com o outro lado, com o parzinho dele, que seria o cromossomo Y, que é menorzinho e que não tem alguns genes. Então é numa região não homóloga, beleza? Não tem parzinho do outro lado. Aí a gente tem a herança restrita ao sexo. Por que ela recebe esse nome? Porque ela é restrita ao sexo masculino. Ela só ocorre em indivíduos que têm o cromossomo Y. Tá aqui, ó. Y. Se o gene ocorre nessa região aqui, não homóloga do Y, claro, se ocorre na região homóloga, vai ter correspondência do outro lado. Agora, se ocorre na região não homóloga do Y, não tem um correspondente lá no cromossomo X. E isso quer dizer que mulheres não podem ter essa característica. Por isso que digo assim, ó, é uma herança restrita ao sexo masculino. E aí nós temos uma herança influenciada pelo sexo, que a gente já vai entender como é que funciona, mas basicamente é uma herança autossômica, tá? Ela não ocorre nem em cromossomo X, nem Y, mas existe uma influência do sexo na manifestação dessa característica. A gente vai estudar que, por exemplo, a calvície é assim. Então, a mulher pode ter o gene da calvície, o alelo da calvície, mas a manifestação dela é diferente em função do sexo. Beleza? Já vamos entender na sequência da nossa aula. Eu coloquei aqui para vocês já um exemplo, tá? Da herança ligada ao sexo. Coloquei 3 exemplos, mas os 3 têm o mesmo padrão de comportamento, é o mesmo padrão de herança, é uma herança recessiva. A hemofilia, que é aquela incapacidade de coagular o sangue, vocês bem sabem disso, a pessoa não desenvolve geneticamente alguns fatores de coagulação sanguínea, então a pessoa pode facilmente morrer de hemorragia se ela não tiver conhecimento a respeito dessa hemofilia. A gente tem aqui o daltonismo. Daltonismo é aquela incapacidade de diferenciar alguns padrões de cores. Lembra que a gente tem lá nos nossos cones 3 padrões de absorção de cor. O de absorção de cor verde,
o azul e o vermelho, né? O RGB, né? Red, Green e Blue. Beleza. Em algum momento, geneticamente, a gente pode ter um problema em algum desses cones e aí com isso a gente não tem uma distinção muito boa de cores. Normalmente as falhas ocorrem entre verde e vermelho, tá? Uma dificuldade de diferenciar essas duas cores. Beleza. E tem a distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença genética também, que ela tem uma progressão bastante acelerada a partir de um determinado momento da vida e ela é uma herança recessiva ligada ao cromossomo X, beleza? Coloquei aqui para vocês. Olha só como é que a gente faz a representação. Antes a gente usaria, né, azão, azinho, bezão, bezinho, aquelas coisas todas. Agora não. Como é uma herança sexual, a gente tem que colocar os cromossomos sexuais. Então, o homem daltônico é um XDzinho Y. Por que Dzinho? Porque o daltonismo é recessivo. Então, o homem daltônico, XDzinho Y. Beleza? Mulher daltônica. Para ter o daltonismo na mulher, ela tem que ter os dois Dzinhos. Né? O XDzinho e o XDzinho. Porque se ela tiver um Dzão já é dominante, é o caráter normal da visão, ela não será daltônica. Mas existe a mulher considerada típica, normal a visão dela, porém portadora do alelo. E aqui eu quero que você tome nota, você tome cuidado. Cuidado com esse termo portador. Porque às vezes o aluno aprende, né? Portador é aquele que é o heterozigoto, XDzão, XDzinho. E aí tem lá no exercício, fulana de tal, portadora de daltonismo. Cuidado. Quando ele está falando de portador do daltonismo, quer dizer que ela tem daltonismo. Quer dizer que ela tem a doença daltonismo, ok? Agora, portadora do alelo do daltonismo, aí não. Aí ela tem o XDzão e ela carrega com ela o Dzinho. Ela porta, ela carrega com ela a característica do daltonismo não manifestada porque ela está apenas numa cópia, né? Só o Dzinho. E aí uma coisa importante também da gente comentar. Quando se trata de alteração genética, de algum tipo de deficiência também, a gente não usa mais o termo portador, né? Porque portador dá uma ideia de que você carrega aquilo e a hora que você não quer carregar, você simplesmente larga de lado. Ah, ele é portador de deficiência visual. Como assim portador? Né? A pessoa pode ser muito bem chamada assim, ó, ela é uma pessoa cega, ela não enxerga. Ah, mas é muito ofensivo. Não é. Dizer que a pessoa portadora é uma maneira equivocada da gente se manifestar uma pessoa que tem uma deficiência. Então a pessoa realmente é cega ou é surda, ela não é portadora de surdez. Se ela pegava a surdez, eu estou portando a minha surdez agora, de repente eu larguei minha surdez de lado, estou escutando normal, tá? Não é assim que funciona. Mas vamos lá. Portadora do alelo. Se aparecer portadora da doença, aí ela é XDzinho, XDzinho. Tome cuidado em relação a isso. Aí você tem o homem típico. O que é a visão típica? A visão não daltônica. XDzão, Y. E a mulher típica, XDzão, XDzão. Com cuidado aqui, né? Essa mulher aqui tem visão típica, porém é portadora do alelo. Maravilha? Aí eu coloquei um exercício aqui para vocês, que a gente vai fazer na próxima tela. Coloquei um heredograma, aqui você tem uma família, e aí você tem esse indivíduo aqui, daltônico, a esposa dele não, esse casal, nenhum dos dois é daltônico, mas tem um filho com daltonismo. E aí temos esse casal aqui no meio do caminho, e desse casal a gente quer descobrir qual é a probabilidade de uma filha, de uma pessoa desse casal ser uma menina daltônica. A gente ainda não sabe o sexo. A mulher está grávida, está esperando ali o bebê, ainda não sabe se é menino ou se é menina, e eles querem saber qual que é a probabilidade de ser uma menina daltônica. Existe essa possibilidade? Bora ver. Bora então para o nosso exercício. Olha só, a gente tem uma família aí onde existe o daltonismo rolando, e a gente tem alguns casos de homens daltônicos. Vamos começar por eles? Eu acho que é importante, né? Então vamos lá. Esse cara aqui, ó, ele é um XDzinho Y. A esposa dele não tem daltonismo, então ela é um XDzão, X, alguma coisa, não sabemos o que. Pode ser XDzão, XDzão, pode ser XDzão, XDzinho, a gente não tem informações sobre isso. Aí amplia, quer dizer, afasta. A gente vai ter um cara aqui que não tem daltonismo, e com certeza ele é XDzão Y. Se ele não tem daltonismo, ele não pode ter o XDzinho, tá? Ele recebeu o Y do pai e o XDzão ele recebeu da mãe. Ah, mas a mãe, se ele não tem daltonismo, ele tem que ser XDzão, tá, gente? E aí temos essa mulher, tá? Essa mulher é um problema. Por quê?
porque, não tem problema nenhum, ela é um XDzão, XDzinho. Olha só, o que que acontece? Essa mulher, ela tem um XDzão, porque ela não está pintada, né? Então ela recebeu esse XDzão da mãe e obrigatoriamente recebeu o XDzinho do pai. Agora vamos para os outros casos. Olha só, aqui você tem XDzão Y, XDzão X alguma coisa. Temos esse cara XDzinho, porque ele é daltônico, Y. E temos esse cara aqui que não tem daltonismo, XDzão Y. Assim, ó. Primeiro, a gente já consegue descobrir algumas coisas que ele não estava pedindo no nosso exercício. Por exemplo, esse XDzinho tem que ter vindo de algum lugar. Da onde, professor? Se não veio do pai, porque afinal de contas o pai também mandou o Y, né? Ele tem que ter vindo da mãe. Então ele veio daqui, ó, gente. Então a mãe era portadora do alelo do daltonismo, que é o que acontece na maior parte dos casos, tá? A mãe tem, passa para o seu filho. Lembra que o daltonismo não passa de pai para filho, porque o pai passa o Y para o seu filho. E aí temos uma perguntinha aqui, ó. Probabilidade de ser uma menina daltônica. Primeiro, como é que a gente faz esse tipo de cruzamento? Chiqueirinho neles, e aí você vai colocar, ó, a mãe e o pai. A mãe, X, Dzão, X, Dzinho. Beleza? Como é que eu sei que ela é XDzinho? Porque ela tem um pai daltônico. Toda mulher filha de pai daltônico tem que carregar esse XDzinho com ela. Aí vamos para o cara. XDzão, Y. E agora, teacher, agora é só a gente cruzar aqui, ó. XDzão, 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 XDzinho, XDzão, Y e XDzinho, Y. Qual que era a minha pergunta? Qual a probabilidade de ser uma menina daltônica? Olha para as situações ali. Algumas das duas meninas são daltônicas? Não. Nenhuma das duas meninas é daltônica. Qual a porcentagem, qual que é a probabilidade de nascer desse casal ali uma menina daltônica? 0%. E agora vem um complemento. E se ele tivesse perguntado qual que é a probabilidade de nascer um menino daltônico? Cuidado, ele não está dizendo que nasceu um menino, qual que é a probabilidade dele ser daltônico? Se a pergunta fosse, nasceu um menino, qual que é a probabilidade dele ser daltônico? Você pegaria, ó, tira isso aqui, porque sabe que não nasceu uma menina, a probabilidade de ser daltônico seria 50%. Agora, não é isso. Se ele perguntar, qual é a probabilidade de nascer um menino daltônico? Tá aqui, ó, gente. Aqui, ó. 25% ou 1/4. E o que eu quero que você preste atenção? Nessa situação, você não precisa multiplicar por meio. Ah, mas é um menino daltônico. Não precisa multiplicar por meio. Por quê? Porque na hora que você faz um cruzamento em uma situação de herança sexual, você já está fazendo a separação dos sexos no próprio cruzamento. A chance de nascer um menino daltônico está aqui, beleza? Não pega esse 1/4 e multiplica por meio, que vai dar 1/8 e que vai ter uma resposta incorreta. Agora vamos para o restante da nossa aula. Bora então agora para herança restrita ao sexo, tá? Essa aqui, moleza, assim, aparece bem pouco em vestibulares, até porque não tem muito exercício para fazer desse assunto, mas vamos dar uma olhada nela também. Então, ela é uma herança que ocorre na parte não homóloga do cromossomo Y, e o nosso exemplo está aparecendo aí na tela para vocês. É a hipertricose auricular, que nada mais é do que crescimento de muito pelo na orelha. Não é tão comum assim no Brasil, mas é uma característica razoavelmente comum lá na Índia, tá? E o que acontece? Como ela é uma herança de cromossomo Y, ela está restrita ao sexo masculino, não ocorre em mulheres. Muito bem. Você tem um cara aqui com hipertricose auricular, inclusive tem umas pessoas lá que bateram recorde de pelos no ouvido, com metros e metros de pelo na orelha, enfim, né? Mas vamos lá. Esse cara tem hipertricose auricular.
a esposa dele não pode ter, mas todos os filhos, porque claro, os filhos homens recebem o cromossomo Y do pai. Todos os filhos vão ter hipertricose auricular. Se o pai tem, os filhos homens têm que ter, obrigatoriamente. Professor, mas como é que faz para se livrar disso na família? Você tem aqui o cara, todos os filhos homens dele têm. Agora, se por acaso em uma geração a gente não tiver filhos homens, só mulheres, acabou. Então daqui para frente não tem mais hipertricose, a não ser que alguma outra pessoa de uma outra família traga de novo para dentro dessa genealogia. Mas a princípio não tem. Tem aqui, todos os filhos têm, mulheres não. Todos os filhos têm, mulheres não. Agora, nasceu só meninas, acabou. Não ocorre mais. Simples, né? Agora vamos para um outro caso. E esse é simples também, mas muita gente erra exercício sobre isso por até erros assim na hora da aula, de interpretação do conteúdo. Então vamos lá. A herança influenciada pelo sexo. O que eu quero que você entenda? Essa herança, a gente demorou para compreender ela, tá? Ela é uma herança que não está ligada nem ao cromossomo X, nem ao cromossomo Y, mas ela vai ter uma manifestação diferenciada em homens e mulheres em função do efeito da testosterona. Guarda isso. A presença de testosterona vai gerar uma manifestação diferenciada de doenças como a calvície. Não sei se dá para chamar de doença, de característica como a calvície. Perdão aos calvos. Inclusive eu estou nesse grupo, né? Olha só. O que acontece com relação à calvície? O sesão em homens é dominante. É de se imaginar que o sesão seja dominante. O sesão sempre foi dominante, o sesinho é o recessivo. Só que em mulheres, pela ausência de grandes cargas de testosterona, o sesão se torna recessivo. O que a galera normalmente erra disso? Interpretação. O pessoal até estuda isso, mas pensa, eu sei porque todo ano vem gente me perguntar, professor, mas não era para ser assim? Não, cuidado. Olha só, o sesão é o causador da calvície, tá? O sesão causa a calvície, independentemente se forem homens ou se forem mulheres. Mas na mulher o sesão se comporta como um alelo recessivo, ou seja, o sesão continua sendo o causador de calvície, mas ele se torna recessivo e o sesinho se torna dominante. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O cara que é sesão, ele tem 2 alelos de calvície, obviamente ele vai ser calvo. A mulher sesão, ela tem 2 alelos de calvície, ou seja, ela consequentemente vai ser calva, embora você saiba que a calvície em mulheres é um pouco diferente, normalmente ela não vai ter, né, aquela abertura, aquela piscininha na cabeça, aquelas fortes entradas. A calvície de mulher é uma diminuição da quantidade total de pelos na cabeça, né, dá uma raleada ali nos pelinhos, né, nos cabelos da cabeça. Mas a mulher sesão, ela é calva, beleza? Ah, professor, mas o sesão é recessivo. Não importa, ela só tem sesão e o sesão é o causador da calvície, portanto ela vai ser calva. Quando não tem sesão, sesinho, o homem é sesinho, ele não é calvo, acabou? Ele não tem o alelo da calvície. Mesma coisa para a mulher, ela é sesinho, ela não será calva. Por quê? Quem causa a calvície é o sesão. O que muda? Os heterozigotos. Porque no homem, o sesão é dominante. Então ele apresentou sesão junto com o sesão domina o sesinho, ele será calvo. Agora, na mulher é diferente, porque o sesinho vai dominar o sesão. O sesão será o recessivo e o sesinho será o dominante. E aí, como o sesinho é o dominante, ele não deixa manifestar a calvície, a mulher não será calva. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Sei que vocês vão gostar. Vão saber de uma parada interessante. Aliás, se você está vendo essa aula no YouTube, nesse momento que você tem que dar um like na aula. Você já ouviu falar, obviamente, do uso de anabolizantes, né? A famosa bomba ou suco, enfim, né? Não sei como é que a galera tem chamado hoje em dia. Mas os anabolizantes nada mais são, em geral, né, derivados da testosterona ou testosterona sintética. Então você imita a testosterona, cria uma substância em laboratório, faz a aplicação dessa substância e no corpo ela se comporta como testosterona. Muita gente no meio da prática física usa isso, claro, tem que ter um intervalo bem longo assim para não cair depois num exame antidoping. E muita gente em meio de academia vai usar, em especial pessoas fisiculturistas e tudo mais, né? Olha só que interessante, você já deve ter percebido
que algumas mulheres que fazem uso da testosterona sintética começam a criar calvície, começam a se tornar calvas. E por quê, prof? Porque bem provavelmente essa mulher era heterozigota. Como ela era heterozigota e no caso dela o sesão era recessivo, ele não se manifestava. Quem se manifestava era o cesinho, ela não era calva. Começou a fazer o uso de testosterona sintética, o que acontece? Muda a expressão desse gene. Ela passa a ter o sesão dominante, igual acontece nos homens, e ela começa a manifestar a calvície em função do uso da testosterona. Doido, né? Interessante, eu tenho certeza que você achou interessante. Agora, ó, coloquei aqui mais uma vez para você não errar esse negócio. Não é o cesinho que causa calvície em mulheres. Não é o cesinho, é sempre o sesão o causador da calvície. Continua sendo o sesão, só que o sesão na mulher será recessivo e o cesinho, por consequência, dominante. Bora fazer um exercício e finalizar essa aula. Vamos então para o exercício da UERJ sobre calvície. Considere um casal, ambos heterozigotos para a calvície, que tem um filho e uma filha. Então, gente, vamos lá. A gente tem um casal, ambos são heterozigotos, e a gente sabe que eles também têm um casal de filhos, né? Com base apenas nos genótipos do casal, a probabilidade de que seus 2 filhos sejam calvos é de... Então, vamos lá, gente. Vamos fazer um cruzamento aqui que é bem simples, né? Então, com base aqui no genótipo dos pais, cesão, cesinho, cesão, cesinho, vai dar cesão, 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 cesinho, cesão, cesinho, cesinho, cesinho. Até aí tudo bem. Aí a gente tem que lembrar o seguinte, tá? Quando se trata de homens, o cesão age como dominante, né? Na herança influenciada pelo sexo. Então eles têm um menino ali, né? Um menino. Qual que é a chance desse menino ser calvo? Vamos colocar aqui, ó. Menino calvo. Vamos lá? O cesão é dominante para os meninos. Esses 3 aqui serão calvos. Então, a gente vai ter uma probabilidade de 3/4. Beleza. Eu quero que a menina também seja calva. Então, menina calva, né? E menina calva. E aí, prof? E aí que a gente vai ter para a menina calva exclusivamente a possibilidade de cesão. Por quê, prof? Porque na mulher, o cesão age como recessivo. E esse cesão sendo recessivo quer dizer que o cesinho será dominante. Essa menina não será calva, não será calva. A única possibilidade dela ser calva é se ela for cesão. Então, vai dar 1/4. Isso aqui vai dar 3/16. Resposta letra A. Moleza, né? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Por favor, compartilhe ela, comente, dê o seu like. Tudo é importante quando se trata de divulgação do nosso singelo e amoroso trabalho. Tamo junto!